Quer aprender sobre licantropia? Ou quer ter acesso a pesquisas sobre lobisomens reais? Eu tenho o e-book perfeito para você. Ele aborda lendas, casos verídicos, como se transformar em um lobisomem e licantropia ocultista. Link na descrição. Sempre que eu lembro disso, eu sinto um ar frio subindo a minha coluna, fazendo meu corpo arrepiar por inteiro. O ano era 1995. Um dia, como de costume, eu fiquei até mais tarde na fábrica de tecidos, a Paranatex Textil, na cidade de Apucarana, no Paraná. Eu trabalhava como porteiro nessa fábrica e estava acabando de tomar um café e prosear com os dois seguranças da noite. Era mês de junho e o inverno aqui da cidade é de congelar os ossos. Então, estava eu tomando um café bem quente e comendo uma broa de milho, enquanto proseava com os dois seguranças da fábrica. Era por volta das 3 da manhã. Meu turno se encerraria às 5 da manhã. Lembro-me que falávamos sobre o desenho Cavaleiros do Zodíaco, e mesmo já tendo os meus 25 anos na época, eu amava o anime, o qual via todas as tardes em que não estava trabalhando na extinta TV Manchete. Me lembro de escutar um forte bater de asas, seguido de um grito estridente, passando por cima da garita próxima ao portão. Um dos vigias riu e comentou que deveria ser a Fênix. Para quem não sabe, a Fênix é um dos protagonistas do desenho do qual falávamos. Eu caí na gargalhada, mas no fundo eu sabia que tinha algo de errado. O frio era tão intenso que a neblina ofuscava tudo à nossa frente. O vigia ligou a lanterna e foi andando na direção de onde veio aquele barulho, pois afinal, mesmo se tratando de um pássaro, ele estava sendo pago para averiguar qualquer coisa de estranha que acontecesse ali. Ele seguiu em direção ao barulho e nisso só ficou eu e o outro vigia na guarita conversando. Minutos depois, o outro vigia aparece pálido. Era como se ele tivesse visto um fantasma. Perguntamos a ele o que aconteceu. Ele disse que andou até a entrada do refeitório da fábrica e em cima do telhado ele viu uma silhueta negra enorme que se ofuscava na neblina. Então ele jogou a luz da lanterna na direção do que quer que fosse aquilo. E o que ele viu o fez cair para trás. O que estava ali em cima do telhado era um enorme pássaro negro. O pássaro possuía longos cabelos negros como de mulher. Sua cara era deformada e lembrava muito um rosto humano. A criatura também parecia ter seios e possuía 3 olhos, sendo os 2 da lateral totalmente negros e o do meio muito parecido com o de uma pessoa. Assim que a criatura o viu, aquilo soltou um grito que lembrava muito uma gargalhada e em seguida voou para longe. Olha, mesmo não acreditando muito nessas histórias, eu e o outro vigia andamos em volta da fábrica procurando aquilo, mas não vimos nada e quando retornamos, o outro porteiro já havia chegado
indicando que já estava no meu horário de ir embora. Não dei muita importância para o lance do pássaro. Então, peguei minhas coisas e fui embora. Eu moro praticamente do lado da fábrica, há apenas uns 10 minutos andando, e tem um cara que sempre me dá carona para ir embora. Mas como o segurança que avistou o pássaro estava passando mal pelo susto que tomou, esse cara deu carona para ele. E como ele morava em sentido oposto à minha casa, eu tive que ir caminhando mesmo. Devia ser umas 5:10 da manhã. A neblina se tornou um nevoeiro e as ruas estavam totalmente desertas. E eu já estava muito cansado quando saí da fábrica. Eu me despedi do pessoal que tinha lá e fui embora para casa a pé. No caminho, eu sempre passo por uma casa velha, com uma cara de abandonada assim, que me dá arrepios. Mas nada de anormal. Nunca aconteceu nada lá até esse dia. Eu estava, como sempre, passando pela frente da casa. Quando eu estou de frente para o portão, eu vejo um vulto sobrevoando no fundo da casa e em seguida parou em cima do telhado. Parecia ser apenas uma pessoa olhando para a rua na direção de onde eu estava vindo. Eu evitei o máximo olhar para aquilo e, por mais que parecesse uma pessoa, eu sabia que aquilo não era desse mundo. Até tentei me convencer que era somente um urubu ou um abutre, sei lá. Eu não entendo nada de pássaros, mas eu não queria ficar lá para ver o que aquilo estava fazendo. Então o vulto se virou e deu aquele grito estridente, como o grito de um corvo mesmo, só que bem alto, e pareceu olhar diretamente para mim, apontando o bico em minha direção e fazendo menções de vir até mim. Me assustei com o barulho e foi inevitável não olhar para a coisa. Nesse momento, eu vi que aquilo não era desse mundo. A criatura era um enorme pássaro negro de aproximadamente 1,60 m de altura, deformado e com feições humanas. Ele disparou na minha direção. E quando eu vi isso, eu disparei e corri rua abaixo. A coisa me perseguia e eu não conseguia vê-lo direito devido ao nevoeiro. Quando eu olho para trás, eu vi aquela nuvem negra voar atrás de mim pela rua. A coisa emitia gritos que eram semelhantes a risadas de uma mulher velha. E às vezes sobrevoava a poucos centímetros da minha cabeça. Aquele barulho de bater asas era algo terrível, extremamente assustador. Eu comecei a berrar e a correr pela rua. Eu nunca consegui correr tão rápido na minha vida toda. Depois que eu vi aquela sombra pousar em cima de uma amendoeira que havia numa praça, eu não olhei mais para trás. Eu só corri feito um louco. Em menos de 1 minuto depois, eu cheguei em casa. Mesmo com todo o desespero que eu estava, eu consegui destrancar o portão da frente e eu entrei correndo e trancando tudo. Eu estava com a impressão que assim que eu entrasse em casa e fechasse a porta, eu ia ouvir aquilo sobrevoando a minha casa. Mas não aconteceu nada. Eu olhei pela janela e nada. Esperei um tempo, mas nada aconteceu. Eu fiquei tão perturbado com aquilo tudo que eu acabei dormindo com a luz acesa. Meu turno de trabalho era um dia sim, um dia não. E quando retornei ao trabalho no dia posterior, logo dei falta do vigia e vi que havia outro em seu lugar. Perguntei ao vigia, que era meu amigo, sobre ele. E ele me disse que seu amigo simplesmente pediu conta da empresa. Segundo ele,
aquela criatura o perseguiu até em casa, sobrevoou a casa dele e a todo custo tentou entrar pelo telhado de sua casa e só parou quando o sol começou a nascer. Fiquei imaginando como isso era possível. Se a criatura estava me perseguindo naquela mesma noite, como aquilo poderia ter perseguido o vigia também? Será que havia duas daquelas criaturas? Bom, acho que nunca saberei. E para falar a verdade, até hoje eu ainda não sei o que era aquela coisa. Mas pesquisando pela web, achei pistas valiosas do que a criatura talvez fosse. A tal da Matinta Pereira, um ser do nosso folclore, ou talvez até mesmo uma Manananggal, que é uma criatura do folclore filipino. Talvez nenhum dos dois, pois avistamento das Manananggals só ocorrem nas Filipinas e a Matinta Pereira só é avistada na região norte e nordeste do país. Bem, já se passaram 24 anos e o trauma daquele fatídico dia permanece ainda em minha memória. Depois daquele dia, sempre que eu tinha que voltar da fábrica, eu voltava andando para casa ou fazia outro caminho, pois seja lá o que fosse aquela coisa, tenho certeza que não era nada de bom. Boa noite.